Apertou? Boa tarde, galera! Tudo bom com vocês? Eu estou fazendo esse novo vídeo para explicar a questão de ciclagem de carburadores e configurações de regulagem de motor. Primeira coisa, falando sobre a regulagem das válvulas. Sempre façam pelo método do PMS, tá? Eu geralmente costumo fazer pela ordem de ignição do motor. Primeiro cilindro 1, cilindro 4, cilindro 3, cilindro 2. Fazer o quanto o comando pede, mas normalmente na maioria dos comandos regulagem de válvula 010, admissão e 010 escapamento. Avanço inicial de ignição. Por que a Volkswagen utilizava 7,5 graus e 10 graus? Para você ter uma fase no circuito de progressão um pouco mais com maior economia de combustível, tá certo? Porém, com a nossa gasolina atual, acaba sendo necessário avanço inicial de ignição a 15 graus. Para os motores mais atuais, a questão da cilindrada não interfere, os motores pedem avanço até 37 graus final, em média, e não 32. Esses 5 graus a mais de avanço final de ignição vai fazer com que o motor tenha uma resposta melhor de retomada, tá joia? Ciclagem da dupla carburação Solax 32 PDSI. Eu antes recomendava os Venturis 20. Se você quiser utilizar, a configuração correta é a seguinte: lenta para um motor em média 1300, 1500, 50. Tubo injetor eu utilizo 60, dá para utilizar tranquilo, independente da cilindrada. Corretores de ar 110 ou 115, principais 125, tá joia? Venturis 22, dá para utilizar com o mesmo lenta 50, mas o principal entre 137,5 ou 140 é o ideal. Se você tem um motor 1500 que quer utilizar o Venturis 22, dá para utilizar até principais 145, você tem que testar, ver se não está dando falta, tá? Venturis 24 tem que ser lentas 52, os injetores dá para usar os 60 tranquilo. Corretores de ar 110 ou 115 no máximo, principais 155, não dá para utilizar outro com a nossa gasolina atual. Falando de carburador Solex H30 Peak, originalmente nos 1300 eu utilizaria a ciclagem do 1300 de 68 a 74, lenta 55, tubo injetor 70, corretor de ar 125Z, principal 125. Qual que é o segredo do H30 Peak? Você tem que utilizar um giclê de lenta meio intermediário e o corretor de ar deve ser o mesmo tamanho do principal, tendo econostat ou não. Se você tiver econostat, o carro vai precisar diminuir na casa decimal o tamanho do econostat, você reduz do principal. Tô com corretor de ar 135Z, principal 125, econostat 100. Vai ser mais ou menos isso daí. Para um motor 1300, lenta 55 é o ideal, não precisa mais do que isso. Dá para até tentar utilizar um lenta 52, se for um carburador mais antigo. Se for um carburador novo, tem que utilizar o lenta 57,5 que vem, tá? Tubo injetor, tamanho do tubo injetor ideal para o Venturi 24 é o 60. Ah, mas por que utilizar o 70? Porque tem uma regrinha: giclê de lenta 70, tubo injetor 50. Giclê de lenta 60, tubo injetor 60. Giclê de lenta algo ao redor de 50, tubo injetor 70. Tá joia? Essa é uma outra regrinha que existe. Falando de ciclagem original dos carburadores que vem, e depois vou falar que eu indico. Carburador Solax H30 Peak de 1300, novo. Lenta 57,5, tubo injetor 50, corretor de ar 135Z, principal 122. Da falta, eu reduziria o corretor de ar de 135Z para 125Z e o principal de 122 aumentaria para 125. Daria até para tentar manter o mesmo injetor 50 se não estiver dando falha, mas qualquer problema, injetor 60.
Continuando, só um minuto. Um minutinho só. Continuando, carburador Solex H30 Peak de 1600, mas também pode ser utilizado no 1500. Lenta 70, tubo-injetor 50, corretor de ar 135Z, principal 120, Econostat 100. O que eu faria? Manteria o corretor de ar 135Z e colocaria um principal 125. Já ajuda bastante no motor. E no mais é isso. Regulagem do avanço inicial de ignição para esses carburadores. A tomada de avanço a vácuo é muito fina. Precisa utilizar avanço inicial de ignição a 15 graus, senão não vai. Regulagem do parafuso da mistura. Com o motor já quente, primeiro ajusta a rotação de marcha lenta, algo ao redor de 800 RPM. Parafuso da mistura. Vai fechando. Assim que já começou a cair a rotação do motor, abre meia volta. Tá joia, galera? Continuando, falando a respeito dessa questão de configuração de ciclagem e tudo mais. Dá para utilizar tamanhos de Venturis diferentes, só que você vai alargar a curva de torque. Se você tem uma cilindrada menor e utilizar um Venturi maior, no caso da dupla carburação, precisaria colocar um ciclo de lento um pouco maior para o motor ter uma resposta melhor de retomada. No meu caso, por conta do comando W100, eu utilizo o Venturis 24. No 1600 dá para utilizar o Venturis 26, tranquilo. Até Venturis 28. Borboleta até 34, 35. Carburador H30 Peak dá para abrir para um Solex 32 Peak. Venturi 25,5, borboleta 32. Estequiometricamente falando, seria ideal para um 1500, 1600. H30 Peak, Venturi 24 e borboleta de 30mm é o ideal para um 1300. E o Solex H30 Peak S seria ideal para um motor 1200 que saiu lá na Alemanha. Tá joia, galerinha? Fiquem com Deus, falou! Deixe seu like, adicione aos favoritos, se inscreva no canal.